Muito bom dia. Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da 8ª edição do nosso Fórum ATEC. Temos debatido nos últimos dias a temática O futuro já chegou, e agora? Conectando pessoas, tecnologia e inovação. Eu sou Giacomo Stanícia, diretor de defesa da ATEC, e venho atuando nesse segmento de defesa há mais de 35 anos. É um grande prazer estar aqui com vocês e com a nossa audiência. Falaremos hoje sobre tecnologias emergentes, do surgimento aos dias atuais e como impactarão cada vez mais o nosso futuro. Como os países se preparam para um ataque cibernético? O uso de aeronaves remotamente pilotadas para emprego na área de defesa, como isso vem acontecendo? A alta capacidade de processamento, com baixo consumo de energia e dimensões muito reduzidas. O uso da inteligência artificial em situações reais de emprego e combate. Realidade ou futuro? Neste painel, vamos debater os caminhos para a aplicabilidade das tecnologias emergentes para o aumento da nossa capacidade de defesa e segurança. Queremos entender, em particular, como os drones, os veículos aéreos não tripulados, o processamento de alto desempenho, a segurança e a defesa cibernética, a inteligência artificial e outras tecnologias podem auxiliar no propósito de promover o amadurecimento tecnológico em aplicações de defesa. Além disso, falaremos das aplicabilidades duais, em benefício dos cidadãos que estão cada vez mais inseridos nos ecossistemas abertos, conectados, coordenados e inteligentes. Nesse momento, passo a apresentar os nossos convidados que muito nos honram e que participarão conosco deste painel. O nosso primeiro convidado é o Contra-Almirante Fonseca Júnior. O Almirante Fonseca Júnior é o comandante da Força Aeronaval e já exerceu outros importantes cargos, como o de chefe do Centro Conjunto Operacional de Inteligência do COMAI, do Comando Aeroespacial, subchefe de estratégia do Estado-Maior da Armada, entre outras funções. Seja muito bem-vindo, Almirante Fonseca Júnior. Passo a palavra para as suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Sou o Almirante Fonseca Júnior, como já foi mencionado. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da ATEC para essa participação. Um prazer muito grande estar aqui participando juntamente com renomadas pessoas que fazem parte desse contexto. E realmente o que foi colocado aqui por Vossa Senhoria é um aspecto bastante interessante e que nos faz refletir, né? Os avanços tecnológicos que existem hoje no mundo nos trazem uma responsabilidade muito grande, principalmente para as Forças Armadas. A gente vê aí os conflitos que estão acontecendo, a guerra Rússia e Ucrânia, como essa tecnologia tem sido importante, o uso de aeronaves remotamente pilotadas, e essa é uma preocupação constante de todos nós que trabalhamos em prol da segurança do nosso país, em prol da defesa das nossas riquezas, e é uma preocupação grande que nós temos não só na parte de desenvolvimento de novas tecnologias através da nossa indústria nacional de defesa, mas também em relação à preparação dos nossos militares, dos nossos brasileiros, para que a gente possa realmente acompanhar essa evolução. Hoje, o que nós temos é uma tentativa de realmente estar inserido nesse contexto de tecnologia de ponta, acompanhando as evoluções, preparando o nosso pessoal através de pesquisas, estudos, treinamentos, e juntamente com a Base Industrial de Defesa, tentando desenvolver sistemas que possam nos levar e acompanhar toda essa evolução que vem acontecendo no mundo. Muito obrigado, Almirante. Obrigado pelas suas considerações. Muito importante estarmos aí inseridos
contando sempre com a nossa base industrial de defesa. Contamos também com a participação do professor Marcelo Zufo, professor titular da Escola Politécnica da USP. O professor Zufo é PhD em Engenharia Elétrica e doutor em Engenharia Elétrica com ênfase em Sistemas Eletrônicos. É professor titular junto ao Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Poli e diretor do Centro de Inovação da USP, a Inova USP. Professor Zufo, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Giacomo, muito obrigado. É um prazer estar aqui com o Almirante Fonseca da Marinha e outros colegas da TEC do Grupo Embraer. A nossa querida Embraer, que tem levado ao mundo a mensagem que o Brasil faz tecnologia de ponta e fazemos bem. E é muito importante a gente discutir a temática dessa tecnologia exponencial, que são os veículos autônomos aéreos. E aí vamos considerar em qualquer nível de altitude. Nós aqui da Escola Politécnica e da USP, a gente prevê um crescimento exponencial dessa tecnologia, com emprego dual em mar, terra e ar. Acabamos de ser informados que a nossa Escola de Agronomia, Exalc, ganhou um grande projeto para desenvolvimento de drones no agronegócio, com foco em tecnologias de visão térmica e espectrais. Então, nós não podemos nos preocupar apenas com os veículos voadores, mas com a inteligência embarcada e com os tipos de sensores que nós pretendemos e precisamos embarcar com fins de aplicações econômicas e de defesa no Brasil. Obrigado aí pelos seus comentários iniciais e desde já fica aqui, né? Começamos a ficar ansiosos para escutar um pouco mais. O termo, sem dúvida, o termo tecnologias exponenciais mexe um pouco aí conosco, já nos deixa curiosos. E o emprego dual e essa questão aí de tecnologias embarcadas, drones para o agronegócio, muito interessante. Obrigado, professor Zufo. E agora nós teremos aqui, integrando o nosso painel, o Giovanni, que é engenheiro mecatrônico e CEO da XMobots. Está à frente de projetos consagrados aí de Vantes, veículos aéreos não tripulados. A XMobots é, sem dúvida, uma empresa brasileira que se destaca nesse setor. Giovanni, por favor, seja muito bem-vindo e as suas considerações iniciais. Primeiro de tudo, bom dia a todos. Obrigado ao time ATEC pelo convite, time da Embraer. É uma imensa satisfação estar participando desse painel e principalmente falando dessa tecnologia, no meu caso, tecnologia de drones, que é uma tecnologia que eu trabalho com ela há 18 anos. Comecei com ela lá na Poli, em 2004, na iniciação científica ainda, e desde então me apaixonei e trabalho com ela até hoje. Estamos aqui em São Carlos, mas no centro de São Paulo, uma região que respira tecnologia, né? A gente tem várias empresas que desenvolvem tecnologia das mais variadas áreas, médicas, aeronáuticas, principalmente na área de internet, e nós vemos aqui um ambiente muito propício para desenvolvimento tecnológico do nosso país. A XMobots, ela vem aí trabalhando em vários mercados, e trabalhamos no mercado ambiental, agro, e recentemente, em 2019, entramos no mercado de defesa. E para nós ainda é um aprendizado esse mercado, porque tem características muito diferentes se comparado com os mercados que a gente atua, mercados civis, mas tem sido um aprendizado muito valoroso, tanto para nós como companhia, como brasileiros, né? Ou seja, o fato da gente desenvolver drones nacionais para o mercado nacional, para as demandas de defesa nacional, nos traz muito orgulho de estar retornando para a sociedade esse investimento feito
Hoje nós temos aqui mais de 80 engenheiros, dos quais a maior parte deles formaram em universidades de ponta como ITA, Unicamp, USP, federais, e que tem a grata honra de devolver para a sociedade o que foi investido nas suas formações, devolver com base em soberania nacional, desenvolvendo tecnologia que traz a soberania nacional. Então, queria agradecer aí o convite e a participação nesse evento. Giovanni, muito obrigado, nós é que agradecemos. E é muito bacana aí esse seu comentário, né? Desde a iniciação científica, trabalhando há mais de 18 anos na área, hoje a empresa com mais de 80 engenheiros. E, desde já, eu posso dizer, o mercado de defesa é um aprendizado constante, né? Nós estamos aí atuando nesse mercado há um bom tempo e essa é a nossa tônica. E gostaria de chamar também para o nosso painel, integrando o nosso quarto painelista, o Cristiano Lincoln Matos. O Lincoln é fundador e CEO da Tempest Security Intelligence, a líder brasileira em cybersecurity com operações em São Paulo, Recife e Londres. O Lincoln é um especialista em cybersecurity com mais de 25 anos de experiência. Lincoln, por favor, as suas considerações iniciais. Muito bem. Bom, super obrigado, Giacomo. Prazer estar aqui com todos os outros painelistas e representando aqui a área de cibersegurança nesse evento. Acho que o tema do nosso painel hoje ele é super relevante, né? Ou seja, tecnologias emergentes e como que elas estão impactando o mundo. Olhando, independente aqui dos vários ângulos que a gente vai abordar o tema hoje, eu acho que é consenso que qualquer ambiente futuro vai ser um ambiente de intensa troca de dados e intensa comunicação constante, né? Em real time, entre pessoas, equipamentos, né, sistemas, etc. Ou seja, a gente está falando de um ambiente futuro que ele é tanto físico quanto digital. A gente tem esses dois componentes, esses dois ambientes que se entrelaçam e que cada vez mais um influencia o outro. E o ambiente digital também hoje, pelo uso que a tecnologia tem na sociedade, também influencia o ambiente físico. Esse é o ambiente que a gente está indo para o futuro e, na nossa visão, isso traz uma série de desafios relevantes em termos de segurança cibernética, mas também traz uma série de oportunidades muito relevantes, especialmente em termos de inteligência artificial. Então, a gente vai para um ambiente que, por ter essa característica digital cada vez mais forte, tanto no aspecto civil quanto no aspecto militar, isso traz consigo uma série de questões de segurança cibernética, né, de como que isso impacta, como que isso pode ser protegido, etc. E uma série de oportunidades em relação à automação de operações que hoje são realizadas manualmente por pessoas através da inteligência artificial. Esse ambiente, né, físico, mas também digital, na nossa visão, ele exige um olhar estratégico de país, né, para como que a gente vai se posicionar nesse novo ambiente, quais são as tecnologias que a gente precisa desenvolver, quais são as tecnologias e conhecimentos que a gente precisa dominar numa questão de soberania nacional, né? Então, exige aí, de fato, uma cooperação muito intensa entre academia, indústria privada, governo, para a gente conseguir se colocar nesse novo ambiente de uma forma que preserve os interesses do país, né? Que a gente também com isso puxe competitividade econômica, mas também, obviamente, tratando aí do essencial da questão da segurança da sociedade, que agora tem tanto um aspecto físico quanto um aspecto digital. Isso é um pouco de como é que a gente enxerga esse ambiente que vem para frente e vai ser super interessante discutir isso aqui com os outros painelistas. Lincoln, muito obrigado aí pelas considerações iniciais. De fato, esse ambiente futuro, entrelaçando o real e o digital, nos deixa aí muito curiosos em relação a quais esses desafios, né, em estarmos preparados de fato no que diz respeito a aspectos de segurança cibernética e esse seu comentário, né, em relação ao emprego da inteligência artificial e como isso nos traz aí a automação de vários processos importantes nessa área. Muito obrigado, então, pelas considerações iniciais. E eu gostaria de ressaltar que, para nós da TEC, é uma grande satisfação termos duas outras empresas integrantes do Grupo Embraer, a Tempest e a ExMobiles, participando aqui conosco.
É um prazer e uma grande honra recebê-los para esse painel. Tenho certeza que teremos uma discussão enriquecedora para todos nós e para a nossa audiência, para a nossa querida audiência. Antes de iniciarmos, um lembrete importante para a audiência. Ao final do painel, nós teremos um espaço reservado para as perguntas do público. É muito importante que vocês participem e interajam conosco. Vão enviando as suas perguntas. É isso que nós queremos fazer aqui, um painel que tenha, de fato, uma interação muito grande aí com o nosso público esse que já nos acompanha há algum tempo aí nas edições anteriores dos Fóruns ATEC. Aproveito também para convidá-los, durante o painel ou após o encerramento do painel, a preencherem a pesquisa de satisfação com o link que estará presente na tela. Isso é muito importante para nós e certamente nos dará aí feedback e orientações para os próximos eventos. Vamos lá. Estamos começando então com a nossa rodada de perguntas e iniciaremos com o Giovanni da ExMobiles. Giovanni, a expectativa é que o mercado de drones chegue à cifra de 150 bilhões de dólares até 2030. Como você enxerga os seus usos diversos, o uso diverso dos drones, especialmente na área de defesa? Bem, o mercado ele tem uma taxa de crescimento prevista para os próximos 10 anos de 25% ao ano, no mercado de drones especificamente. Alguns mercados vão impulsionar muito rapidamente esse crescimento, né? O agro, no curto prazo, e a logística no médio e longo. Para você ter uma noção, nessa 2030, a perspectiva é que 20% desse valor, ou seja, 30 bilhões, seja da defesa. Mas o principal vai ser a logística, correspondendo a 31%, cerca de 47 bi de dólar, e o agro, que hoje é o que está mais crescendo, vai corresponder a 15% desse mercado, com 22 bi de dólar. Então, esses são os grandes verticais, as grandes verticais do segmento de drone, que vai corresponder a 150 bi, e que hoje, claro, a defesa, ela corresponde, quando você pega aí dados atuais, né, de 2022, a defesa é mais de 50% do mercado de drones. E a perspectiva é que a representatividade dos segmentos de agro e logística vão ser significativamente maiores. Bem, no agro é evidente, o drone vem crescendo rapidamente nos últimos anos, a taxa de crescimento aí da ordem de mais de 100% ao ano, alguns segmentos 50%, alguns segmentos chegam a dar 200%, a média do mercado de agro dá 200%, 100% ao ano. Isso deve perdurar para os próximos 3 ou 4 anos. Em sequência, lá por 2025, 2026, a expectativa é que o mercado de logística passe a liderar esse crescimento, chegando aí a valores aí de 200% ao ano de crescimento, que aí a expectativa é que em 2030 ele acaba assumindo a liderança das verticais dos drones. Falando um pouquinho especificamente da defesa, a expectativa é que os drones de menor porte cada vez mais ganham mais inteligência, e com isso, trabalhando em conjunto em modelos de enxame, ele passe a executar missões que hoje são só executadas por grandes aeronaves caríssimas, né? Por exemplo, a nossa expectativa como companhia é que o mercado já está demonstrando essas características, né? Eu costumo dizer que um exemplo muito evidente de curto prazo é o que aconteceu nas guerras do Azerbaijão e Ucrânia, no qual drones de pequeno porte, relativo pequeno porte, e muito mais baratos do que os drones americanos grandes, né, categoria 4, realizando missões de ataque e, por sua vez, neutralizando tanques de guerra.
Então, hoje você vê aeronaves de categoria 1, categorias 1, 2 e 3 realizando ataques, o que antes era só possível com aeronaves de categoria 4, carregando mísseis gigantes, com tecnologias pesadas e caras. Então, eram drones de 50, 60 milhões de dólares para executar esse tipo de missão. Hoje, nós já vemos drones aí de 1 milhão a 5 milhões de dólares por unidade, executando a mesma função, ou seja, 10 vezes menos. E a tendência é que nos próximos 10 anos, esse fator de redução de custo, redução de tamanho, seja mais expressivo ainda, e os drones cada vez menores, cada vez mais baratos, trabalhando em conjunto, vários drones passem a executar missões que hoje só é possível com drones caríssimos e gigantes. Facilitando assim o uso desse drone na guerra, porque hoje para você treinar um piloto de uma aeronave de 50, 60 milhões de dólares, você vai gastar 2 milhões de dólares nesse treinamento. Cada vez que você reduz esse tamanho, esse custo da aeronave, você também reduz o nível de treinamento, chegando a um treinamento quase que irrelevante em termos de custos. Então, a perspectiva é que, com os avanços tecnológicos de miniaturização, os drones acabam assumindo o que hoje são só feitos com drones de grande porte. Giovanni, muito obrigado. Considerações importantes aí, sem dúvida. É muito interessante de ver nesse momento aí mais recente o papel e até mesmo uma inversão, nós podemos dizer, que esses drones de menor porte, né, e com muito mais capacidade de inteligência vem trazendo. Essa capacidade também de atuação em enxame, foi a expressão que você usou, é um contraponto muito importante aí com drones maiores. E a capacidade de ataque, isso é uma característica, sem dúvida, aí muito importante. Muito obrigado, Giovanni. A próxima pergunta eu direciono, então, para o Almirante Fonseca Júnior. Almirante, em 2022, a aviação naval passou por um novo marco, com a inauguração do primeiro esquadrão de aeronaves remotamente pilotadas de esclarecimento. Conte-nos um pouco, por favor, sobre essa experiência e sobre as contribuições dessas tecnologias para as missões de inteligência, reconhecimento e vigilância na Marinha. Bom, muito obrigado pela pergunta, Giacomo. E importante que em julho desse ano, de 2022, nós tivemos a inauguração desse esquadrão de aeronaves remotamente pilotadas, onde a Marinha, através de um planejamento anterior, tinha adquirido 6 unidades, né, de uma aeronave conhecida como Scan Eagle. E esse esquadrão, então, a partir do momento da sua inauguração, ele começa a executar suas missões de treinamento. Atualmente, a gente está passando por um período que nós chamamos de período de adestramento interno, que nada mais é do que a preparação dos pilotos e de toda a estrutura durante um período que oscila entre 3 e 6 meses, para, a partir de então, estar pronto para cumprir as missões operacionais juntamente com os nossos meios navais no mar. Então, é uma aeronave que foi adquirida para ser utilizada embarcada, embora ela possa ser utilizada a partir de terra. Nós estamos realizando os nossos voos, conhecendo um pouco mais sobre esse novo meio adquirido pela Marinha. Esse meio vai permitir que a Marinha possa desenvolver melhor essa sua aviação de inteligência, vigilância e reconhecimento, chamado de aviação IVR, através de sensores, e que poderão futuramente fazer parte do sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, um sistema tão importante para a proteção das nossas riquezas no mar. Pelo lado das tarefas operativas dos nossos meios, esses aviões remotamente pilotados trarão um grande incremento nas nossas operações, porque poderão interagir com os nossos navios, ampliando o alcance, ampliando o período de permanência no ar,
É uma aeronave que vai trazer para a Marinha a possibilidade de desenvolver sua doutrina nessa área. Era uma carência que nós tínhamos, e eu vejo esse esquadrão como o primeiro passo da Marinha nessa área de aeronaves remotamente pilotadas. Certamente, a médio prazo, nós precisaremos de outras unidades, de outros tipos de aeronaves remotamente pilotadas, de categorias superiores, categorias estratégicas, não só estáticas, com capacidade de colocação de payloads diferentes para atender às diversas demandas que nós temos, e futuramente o emprego em combate, com utilização de armas, com utilização de armamentos que possam efetivamente operar em conjunto com os nossos helicópteros embarcados, com a nossa aviação embarcada. Então, é dessa maneira que nós nos encontramos hoje, num período de treinamento, de adestramento, visando agora, a partir de dezembro, estar em condições de começar as operações embarcadas nos navios. Isso vai trazer uma nova capacidade para a Marinha, um novo conhecimento, desenvolvimento de doutrinas, e vai permitir com que, no futuro, a gente possa ampliar essa gama de aeronaves que foi iniciada agora com o Scan Eagle, né, aeronaves essas de outras categorias, para que a gente possa ter, dentro desse contexto da guerra naval, a gente possa ter aeronaves remotamente pilotadas, integradas com aeronaves pilotadas. Eu não vejo essa substituição de forma plena. Eu acho que o futuro, o que nós teremos é uma integração de aeronaves pilotadas com aeronaves remotamente pilotadas. Isso aí vai trazer um aumento absurdo, né, na condução da guerra em termos de consciência situacional. Muito importante isso. Eu tenho certeza que esses meios serão desenvolvidos, a nossa indústria nacional vai poder trazer essa tecnologia, e eu tenho certeza que em breve, não só a Marinha, mas como as demais forças e até mesmo, né, as empresas que precisam dessa tecnologia no mundo privado, do agronegócio, poderão utilizar desses meios em prol aqui do nosso país. Muito, muito interessante, Almirante Fonseca Júnior, né? É interessante a gente entender esse período inicial de adestramento e até mesmo de desenvolvimento de doutrina. O seu comentário também sobre essa integração entre as aeronaves não pilotadas com as aeronaves pilotadas, né? Isso, o grande aumento de consciência situacional e, sobretudo, dessas operações interagindo aí com os nossos meios de superfície. Então, muito obrigado aí e sucesso. É muito importante conhecer os avanços da Marinha nessa área. E agora a próxima pergunta para o professor Zufo. Professor, conte-nos um pouco sobre a iniciativa do SkyRats, o grupo de extensão que desenvolve drones na Escola Politécnica. Qual é a proposta? E como o projeto de computação de alto desempenho contribui para esse propósito? Como esse trabalho tem sido desenvolvido de forma geral? Professor, microfone, por favor. Olá, tudo bem? Acho que agora é abrir. Bem, eu estou muito animado com esse debate, até para a gente criar uma expectativa para o público de que o Brasil está bem, mas ele pode estar melhor nessa área. E eu vou tecer minhas considerações sobre isso, né? Bem, o primeiro aspecto importante, e eu acho que o Giovanni, como aluno egresso nosso, vai se empolgar. Há 6 anos atrás, um grupo de alunos de primeiro ano da faculdade, ele se reuniu e falou: olha, queremos estudar drones. E nesse instante nasce um grupo de extensão universitário. Nós temos grupos aqui de foguetes, ganhamos o primeiro lugar mundial no Arizona 3 semanas atrás. Temos um grupo de inteligência artificial e nós temos um grupo de drones inteligentes e autônomos. E eu diria inteligentes, autônomos e abertos. Porque essa garotada no primeiro ano da Escola de Engenharia, e esse fenômeno não ocorre só na USP, mas também no ITA, na Federal de Ouro Preto,
na PUC Rio de Janeiro, mais recentemente na Escola de Engenharia de Lorena, começam a despontar no Brasil todo grupos de alunos de engenharia interdisciplinares, alunos de mecânica, mecatrônica, eletrônica, computação, agronegócio, e eles se juntam. No meu caso, nós temos aqui 82 alunos, e é incrível. Você dá um escopo de um drone. Esse ano o escopo eram enxames para fazer contagem de frutas estragadas num tomateiro, numa estufa de tomates, e eles, em questão de dias, eles desenvolvem, comissionam e operam drones com essa missão. O nosso time acabou de voltar da Holanda, da Universidade de Delft, em terceiro lugar. E na hora que eu vejo a figura de premiações, eu vejo o Brasil na mesma condição da Fórmula 1. Não é só a USP, mas universidades cariocas, universidades mineiras, universidades do Rio Grande do Sul. A gente vê toda uma geração de jovens rapazes e moças, engenheiras, com sangue no olho e não deixando nada a desejar em relação a outras tecnologias. O único aspecto importante é que, infelizmente, eles dispõem de meios materiais inferiores. Ou seja, para um jovem brasileiro, para uma jovem brasileira, é muito caro ter acesso a essa tecnologia. E aí que eu tenho discutido com vocês da Embraer/Tech a ideia de a gente ter uma plataforma de referência brasileira, open source, né? Esse é o primeiro aspecto. Isso é Skyrats. Eles já ganharam 5, 6 prêmios. E a gente não pode se esquecer que algumas dessas tecnologias de drones, eu tenho algumas cláusulas de sigilo, mas o próprio drone que está voando em Marte, ele tem um dedo brasileiro lá. Tem projetistas brasileiros nesse drone que foi comissionado pela NASA em Marte. O segundo aspecto importante é que eu atuo há 35 anos na USP e eu projetava supercomputadores, né? Eu estou numa sala aqui de 30 metros quadrados. Os computadores tinham esse tamanho, pretensamente, né? Nós também não tínhamos meios materiais, as agências de fomento resfolegavam, a gente projetava a máquina e, infelizmente, não tinha dinheiro para completá-la, né? E é muito importante dizer que alguns dos supercomputadores mundiais, é o caso do IBM Watson, a linha de supercomputadores que suporta a linha Watson de inteligência artificial da IBM, também foram equipamentos projetados por colegas nossos da Politécnica, Giovanni. E lá, felizmente, eles têm meios materiais, né? E aqui, eu que decidi ficar no Brasil, os supercomputadores grandes ficaram muito pequenos. A lei de Moore, ela preconiza que a complexidade da computação dobra a cada 2 anos, né? E dobra também o consumo de energia. Mas vamos imaginar que a gente estabelece o requisito. A gente fala, olha, o consumo de energia e área se mantém. Então, a performance dobra. Então, se a gente pegar a raiz quadrada ao longo desses anos, dessas máquinas, aqui na USP, e eu convido todos a vocês conhecerem o programa Caninos Loucos, a gente tem desenvolvido microprocessadores de alta performance no Brasil, máquinas aí com 4 a 10 bilhões de transistores, e elas rodam uma suíte enorme de aplicações de inteligência artificial com baixo consumo de energia. E aí que vem as novidades, né? A USP, desde 2018, está desenvolvendo também o sistema operacional Swarm, o Swarm OS. E nós temos, com bastante êxito, aplicado esse sistema operacional em aplicações fixas e móveis em mar, terra e ar, né? Nós temos o caso concreto nosso de um swarm de tartarugas oceânicas operando lá na região da Ilha Anchieta, do Projeto Tamar. Almirante Fonseca, nós implantamos chips que permitem que as tartarugas, que são seres gregários, se comportem como sensores enxâmicos no Atlântico Sul. Esse projeto, inclusive, foi
confidenciado pelo Escritório de Projetos Navais da Marinha Americana, sediado em Londres. E com isso, a gente vai um pouco mais longe. A gente tem o conceito do que a gente chama da percepção persistente. Ela não passa a ser eventual. Na hora que você tem esses enxames espalhados em regiões remotas e com certo adensamento, você não precisa mandar o drone para saber o que está acontecendo. O enxame, ele cria o conceito de percepção persistente. E esse é um dos projetos que nós estamos trabalhando, buscando uma cooperação aí com o grupo Embraer ATEC, porque nós somos referência na literatura do mundo. Nós publicamos 22 papers nos últimos 3 anos nessa área. E tentando ajudar também o Cristiano da Tempest, a gente passa a ter um paradoxo que, ao mesmo tempo que você tem o sistema cyberfísico rodando na borda, ou seja, toda a IA, ela roda na borda, não roda na nuvem, são sistemas totalmente descentralizados, porque eles são mais resilientes. Se você centraliza o sistema, acontece o problema que o Giovanni falou. Você derruba o drone de 60 milhões de dólares do americano, o americano fica Exato. cego. Em enxames, você tem tudo perfeitamente integrado. E outro aspecto que nós temos muita tecnologia no Brasil é da comunicação persistente, mas intermitente. Ou seja, nós estamos, por exemplo, um segundo caso concreto, interconectando os 18 mil semáforos do município de São Paulo, em comunicações pulsantes e persistentes no conceito Swarm. Enfim, eu tenho até mais para falar, mas dentro de... Eu acho que o meu papel é trazer esses aspectos de tecnologia de ponta. A última frase que eu queria dizer é a seguinte: o Brasil tem tecnologia, o Brasil é uma nação suficientemente organizada e talvez a gente precise de empresas como a TEC, e eu estou fazendo o meu papel no Inova USP, é capturando esse valor. Sim. É transformando todo esse conhecimento tácito em produtos e negócios para a sociedade. Eu acho que o erro onde o Brasil está falhando é na captura de valor, e eu vou colocar essa questão na mesa, para que a gente aprenda entre o setor público e privado. Eu sou USP pública, nós temos a Marinha pública, e nós temos várias empresas, como a gente desenvolve tecnologias mais espertas, do inglês smart, em que a gente permita traduzir isso em serviços públicos e privados de maior valor para a sociedade brasileira. Muito obrigado, Jacob. Muito obrigado. Sem dúvida, são projetos aí, uma perspectiva fascinante, projetos muito interessantes, né? Essa questão da plataforma open source, o projeto Caninos Loucos, que eu conheci um pouco, toda essa capacidade aí de microprocessadores e aonde isso nos leva. Professor, muito obrigado e sem dúvida, o Brasil tem um potencial e uma capacidade muito grande e nós no Grupo Embraer, nós na ATEC acreditamos nisso fortemente. Próxima pergunta agora, então, para o Lincoln. Lincoln, por favor, considerando esses cenários de uso intensivo de aeronaves remotamente pilotadas, que já discutimos um pouco aqui, seja em um teatro de operações militares, ou mesmo em áreas urbanas, pensando em aplicações civis, que aspectos de segurança ou defesa cibernética devem ser considerados? Perfeito. Bom, acho que o professor aqui já deu uma visão assim, do que está envolvido nesse tipo de sistema. São sistemas de alta criticidade com alto grau de uso de software e comunicações. E extremamente interessante, professor, a descentralização como design, né? Isso torna a coisa toda mais resiliente. Mas como todo sistema que tem algum componente de comunicação digital, você tem algum nível de suscetibilidade a problemas de segurança cibernéticos, né? Em maior ou menor grau, em determinados componentes ou na operação do sistema como um todo. Quando a gente fala de segurança cibernética em um cenário desse, um ambiente desse, né, do que deve ser considerado, olhando aqui na visão mais ampla, digamos assim, eu destacaria aqui três grandes pontos. O primeiro seria o security by design, ou seja,
o aspecto de segurança cibernética entrar de alguma forma no processo de construção, desenho, pensamento, esquematização do produto, do sistema sendo desenvolvido. A experiência que a gente tem na área de segurança cibernética é que quando se pensa em segurança no final do projeto, em geral não funciona. Ou seja, segurança não é um plugin, não é um band-aid, não é algo que você coloca em cima, digamos assim, e que protege aquele sistema digital. Ele precisa ser incorporado desde o início do desenho e na arquitetura, depois na implantação do sistema. Então, esse é o primeiro aspecto, provavelmente o principal, o fundamental, né? Ou seja, trazer segurança para o começo do projeto, trazer isso como requisito e entender como que esses requisitos de segurança cibernética vão influenciar o design e a engenharia do sistema. Acho que o segundo ponto que eu destacaria seria que esses equipamentos, né, esses produtos, eles vão funcionar num ambiente extremamente adversarial, né? Ou seja, além da preocupação com a engenharia de todas as falhas naturais, digamos assim, de equipamentos, etc., materiais, você vai estar num ambiente adversarial, em que você vai ter um humano do outro lado, né, que vai estar ativamente aplicando estratégias, táticas, procedimentos para tentar prejudicar o seu comportamento. Então, num ambiente como esse, o aspecto de testes e simulações eu considero também como sendo absolutamente fundamental. É necessário estressar os sistemas, estressar os produtos sob o aspecto adversarial. Então, executar ataques, colocar aqueles produtos dentro de cenários que são cenários limites, talvez, para os quais eles foram desenhados, criar situações em que você tenta interromper o funcionamento, influenciar o funcionamento, tentar prejudicar comunicações, por exemplo, entre as aeronaves. Uma série de casos de uso e mecanismos de ataque que podem ser aplicados, mas olhando aqui enquanto disciplina de segurança, o aspecto de testes e simulações seria essencial no ambiente desse. Então, primeiro, projetar de forma segura e incorporar segurança no processo de desenvolvimento, no processo de design, no momento apropriado do ciclo de desenvolvimento, inserir testes e simulações com visão adversarial, ou seja, alguém se colocando numa situação de querer tirar o sistema do ar, né, de má intenção, intenção maliciosa, seja no ambiente civil, seja no ambiente militar, tem diferenças entre ambos, mas esse aspecto de estressar o sistema no ambiente adversarial, acho que é essencial para você ter resiliência aí perante as situações que vão acontecer no dia a dia. E o terceiro aspecto que eu destacaria é que são sistemas vivos, né? A gente está falando de na hora em que um sistema digital ele é colocado no mundo, digamos assim, ele vai estar interagindo ali com atores, com sociedade, com outros sistemas, com inimigos, com adversários. Então, tudo isso implica a necessidade de monitoração e operação contínua de um ambiente como esse, ou seja, são ambientes complexos, são ambientes integrados, tem vários possíveis pontos de falha, né, a depender do design que seja aplicado. São ambientes em que você ter algum tipo de monitoração, né, entender o que está acontecendo do ponto de vista de ataques àquele sistema, conseguir utilizar essa informação para trazer isso de volta para o desenho de novos mecanismos de defesa e fazer isso virar um ciclo contínuo, eu acho que é essencial. Então, qualquer sistema que tenha um componente digital hoje em dia, ele vai ter um tempo de vida relativamente longo e provavelmente vai passar por vários diferentes paradigmas tecnológicos ali dentro. Acompanhar isso, ter o dedo no pulso desse processo, entender onde, às vezes, mudanças no cenário tecnológico podem ocasionar novas fragilidades de segurança cibernética, por exemplo, dentro daquele produto é essencial, né? Ou seja, colocar um produto no mercado ou num cenário e esquecê-lo, né, como se ele fosse funcionar ali de forma completamente independente ao longo do tempo, em geral não acontece quando a gente está falando de segurança cibernética, né? Essas são ambientes em que é necessário você ter algum tipo de monitoração, visibilidade
e incorporar isso dentro de um processo de evolução contínua. Então, são esses os 3 que eu destacaria, Giacomo. O primeiro, Security by Design, incorporar a segurança no desenho do produto, do sistema. Segundo, estressar o sistema no ambiente adversarial através de testes e simulações para identificar problemas, situações, condições limite, etc. E terceiro, inserir isso num ciclo mais amplo de monitoração e evolução contínua, porque mudanças tecnológicas, mudanças de cenário podem necessitar de mudanças no produto em si. Acho que sobre o aspecto de segurança cibernética eu destacaria esses 3 pontos. Muito obrigado, Lincoln. Sem dúvida, ponto constante de atenção a melhorar a nossa capacidade de projetar de forma segura, sem dúvida, hoje é essencial, né, na área de desenvolvimento aí de aplicações críticas, como a gente vê, capacidade de teste, simulação e monitoração contínua, como você falou. Acho que essas são itens de ações aí super importantes e eu diria até pré-requisitos básicos para que a gente possa atuar nesse nosso ambiente, nesse nosso mundo conectado e ambiente aí de interação cibernética intensa. Muito obrigado, Lincoln. Nós vamos agora partir para a segunda rodada de perguntas para os nossos painelistas. E desta vez iniciamos com o professor Zufo. Professor Zufo, essa nossa questão agora é a evolução no Brasil. O senhor até comentou um pouco sobre isso na primeira questão, mas como tem sido a evolução no Brasil na capacitação nessas áreas críticas e conhecimentos sensíveis, nas tecnologias exponenciais? E, especificamente, a inteligência artificial já é uma realidade? Como os nossos profissionais estão sendo formados? E como a Agência de Inovação da USP vem tratando essas questões? Bem, obrigado pela pergunta, Giacomo. Bem, a primeira resposta é a seguinte. Acho que deu uma travadinha aqui. Melhorou? Tá bem, né? Vocês estão me escutando perfeitamente? Sim, sim. O primeiro aspecto nosso, nós somos historicamente parceiros da Marinha e nós temos aqui, Almirante Fonseca, o nosso Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, né? Então, ao longo das últimas décadas, a gente tem se empenhado muito como USP em apoiar a Marinha do Brasil a entrar no seleto clube das nações que detêm a tecnologia de submarinos. Particularmente o meu grupo da Escola Politécnica, ele está com o mesmo objetivo em introduzir o Brasil no clube muito restrito de nações que projetam e fabricam microprocessadores do zero, Cristiano. E eu não estou falando de qualquer microprocessador. Eu estou falando de microprocessadores de ponta, com tecnologias de 16 a 4 nanômetros. Nesse momento, nós temos hoje 30 engenheiros da Escola Politécnica nesse projeto, e nós temos hoje 2 chips, um de 32 bits, outro de 64, que são chipsets da Caninos Loucos, em que a gente consegue fazer parte do beneficiamento no Brasil. É somente o encapsulamento. A gente não consegue fazer a foundry ainda por uma questão de capital investido. Precisa de $1,5 bilhão para montar a fábrica, né? Os norte-americanos estão montando 4 nesse instante, né? A gente acha que situações duais, como o agronegócio, podem viabilizar isso. De novo, eu cito Peter Drucker, né? Não existem nações subdesenvolvidas. Existem nações mal organizadas e mal geridas. E o Brasil, eu atesto, até pela qualidade desse debate, que a gente precisa, como brasileiros, se inspirar um pouco no nacionalismo que a gente tem dos nossos militares, de pensar um pouco mais na nação e se organizar sobre esse aspecto, né? E eu acho que se a gente se organizasse, a gente consegue. Nesse momento, Cristiano, você acaba tendo o domínio sobre todos os transistores. Então você não tem cavalos de Troia. E aqui na Politécnica, a gente desenvolveu do zero, a gente reescreveu o kernel de um Linux, dentro das premissas do Common Criteria. Então, ele já começa, by design, extremamente seguro.
Hoje nós estamos buscando certificações junto ao Banco Central para aplicações em fintech. Agora, a gente tem que lembrar, como o Cristiano falou, dos aspectos de security e safety, né? Uma ameaça clara é realmente a segurança, do ponto de vista de ameaça cibernética, interna e externa, né? Ele sofreu um ataque ou ele ser mal construído. Eu achei genial, Cristiano. Vou usar até nas minhas aulas de cyberfísica. Eu uso a abordagem de Berkeley, de Model-Based Design, e a gente sempre foca no requisito energia e performance. Mas eu acho que o requisito segurança também é muito importante, senão é mais um band-aid que a gente coloca no sistema, né? Então, esse aspecto é muito importante. E eu acho que existe um outro aspecto, e aí, de novo, eu sempre tento inspirar meus alunos pelo exemplo da Embraer, a gente ser menos caipira e a gente exportar essa tecnologia. Viu, Giovanni? Viu, Cristiano? A gente tem que vender para fora isso daí. Então, o programa Caninos, ele já nasce como uma família de microprocessadores, classe mundial, com escritórios de representação em Singapura, Luxemburgo e São Francisco. Porque, assim, a gente vai capturar valor se a gente parear de lado a lado com nações que estão muito fortes, como Israel, Suécia. A gente tem que ir para fora. E eu acho que, principalmente, e no que a gente chama em mercados que estão com crescimento exponencial. É o caso, Giovanni, da logística e do agro no Brasil, né? E eu acho que a Tec ela tem que capturar esse valor também. Existe, finalmente, um aspecto importante. Nós acabamos de ganhar um projeto aí com a Transpetro na área de drones inteligentes para combate a furto de oleoduto, né? O Brasil é top 10 em inteligência de IA. O problema nosso com o Inova é tirar a tecnologia de dentro da universidade. Eu estou tendo uma conversa muito forte com a Procuradoria da USP. Eu acho que a gente tinha que abrir tudo. E a gente tinha que fazer mais. Dentro daquela ideia de compras públicas, empresas, como as empresas de valor estratégico, seja econômico, elas deviam coabitar dentro do espaço da universidade. Tinha que ter da mesma forma que a gente tem um escritório da Marinha dentro da USP, a gente tem que fazer isso em setores de alta atividade competitiva. E, finalmente, eu tenho tentado convencer a universidade de que nós temos que ser mais agressivos na formação de recursos humanos estratégicos. Sem dúvida. Então, assim, eu fui fruto do Programa Nacional de Formação de Engenheiros Estratégicos na década de 80, porque era a Guerra Fria, mas agora a gente está na Guerra Fria 2.0. Então, assim, eu consegui já convencer o reitor a pegar 1/3 do Inova e nós vamos criar programas para a formação de capacidades estratégicas em energia verde, em quantum cripto e quantum de próxima geração e IoT. E esse é um papel, eu tenho aqui um exemplo de um egresso, que é o Giovanni. A USP só vai conseguir isso, como o ITA e como todas as universidades do Brasil, articulando a rede dos egressos. Então, finalmente, para não monopolizar a fala, o que nós estamos conversando com a universidade, que o aluno não sai e se forma na USP e sai. Ele vai ser sempre da universidade numa rede de relacionamento. E essas redes, elas têm que ser um ativo de captura de valor. Até porque eu torço, o Brasil está com 17 unicórnios em 2022, o Brasil é ranqueado na 27ª nação em unicórnios, a gente pode estar nas top 5. Não é governo, é a tríplice hélice. E a tríplice hélice, a gente não fala do capital intelectual social, é da gente se integrar. O almirante tem um papel formal como almirante,
Eu tenho como professor titular, diretor de Nova, o Cristiano, o Giovanni, mas o capital social, intelectual, quer dizer, da gente se articular em rede, é muito importante. E isso é o apelo que eu estou fazendo para a audiência que nos vê. Não depende só da Marinha, do governo, da USP, da TEC. Depende da gente, como se sociedade, entender que isso é importante para o país e se unir nessas horas. Obrigado pelas colocações e, sem dúvida, nós temos, de fato, que exercer mais esse potencial, essa sinergia entre os vários setores e o valor agregado que isso gera. Obrigado pelas suas considerações. E é muito importante saber, sim, que nós temos condições de uma formação de excelência no Brasil. A próxima pergunta vai para o Almirante Fonseca Júnior. Por favor, Almirante, como o emprego dessas tecnologias emergentes contribuem para a aviação naval? E nesse contexto, como tem sido a experiência da Marinha com o helicóptero multimissão Super Cougar, o H225M, na sua versão operacional? Bom, obrigado, Jacob, por mais uma pergunta. É uma pergunta bastante interessante e, né, a gente pode começar falando sobre a necessidade que a gente tem de que novas tecnologias surjam, né, para que a gente possa realmente melhorar os nossos sensores, os nossos meios, no cumprimento, né, das nossas tarefas e de tudo que a gente se prepara para fazer. Essa tecnologia emergente, essas novas tecnologias, elas trazem, né, a reboque a necessidade da gente estar sempre se aprimorando em relação a meios. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem pela carência de recursos. Se a gente for olhar, né, o nosso inventário, especificamente eu estou falando da aviação naval, né, onde a gente tem os nossos meios tripulados e não tripulados, a gente hoje possui aeronaves que são bastante sofisticadas, aeronaves novas, consideradas no mundo como aeronaves de primeira linha, né? E isso aí é fruto de um esforço muito grande da Marinha em tentar manter o seu inventário acompanhando essas novas tecnologias. Então, isso permite uma grande capacidade, né, para a nossa força no cumprimento das suas tarefas. Em relação a esse nosso modelo de aeronave, é importante ressaltar que essa versão do UH-15, que é o H225, a versão civil, ela foi construída especificamente seguindo os requisitos que a Marinha pediu. É um protótipo que não existe em nenhum outro lugar do mundo. A Marinha do Brasil é a primeira força, e o Brasil é o primeiro país que possui essa aeronave. Foi construída cumprindo requisitos que foram colocados. É uma aeronave espetacular, com uma capacidade de combate gigantesca, né? Capacidade de lançar um míssil Exocet com alcance aí de mais de 30 milhas, um radar com alcance de mais de 200 milhas. É uma aeronave que possui, né, um sistema de missão incorporado que permite ao condutor tático da guerra em conduzir todas as interações a partir da aeronave, ou seja, a gente pode conduzir a guerra de dentro da aeronave, em voo. Isso aí dá uma capacidade absurda de compilação do quadro tático, de transferência de informações para os outros meios. E é uma aeronave realmente que a gente ainda está na fase de condução da avaliação operacional para poder medir todas as potencialidades que ela possui. Então, é uma aeronave que vai trazer um ganho muito grande na parte de esclarecimento, de patrulha, né, com vários sensores. É uma aeronave de ataque que realmente tem um efeito dissuasório muito grande, muito importante para o nosso país, principalmente frente a qualquer má intenção que a gente tenha de países que são próximos aqui ao nosso Brasil. Países que têm mais ou menos o mesmo nível. A gente não pode pensar em efeito dissuasório quando conversa, né, com a Marinha Americana, com a Marinha Chinesa, mas no espectro de países próximos ao nosso, com o mesmo nível,
essa aeronave traz uma dissuasão estratégica bastante significativa. E ela vem sendo voada, a gente tem preparado, né, as nossas tripulações em conhecimento, em treinamento, para que a gente possa realmente utilizá-la a pleno. Isso aí é um processo que já vem acontecendo e a gente espera que em pouco tempo toda essa parte da avaliação operacional tenha sido terminada e a gente possa realmente conhecer a fundo todas as potencialidades dela. Muito obrigado, Almirante Fonseca Júnior. É importante saber que a Marinha vem continuamente aprimorando aí os seus meios tripulados e não tripulados, como o senhor colocou, e que o Brasil é o primeiro país a possuir uma aeronave como essa, com tecnologia de ponta, sem dúvida um sistema de missão que traz uma grande condição aí de preparo, o emprego, né, na situação de guerra, como o senhor colocou, e com uma ampla aí consciência situacional. É importante saber que essa fase de avaliação operacional está sendo conduzida agora para o emprego pleno aí desses meios na Marinha. Muito obrigado, Almirante. E dirijo agora a nossa próxima pergunta para o Lincoln. No contexto dessas tecnologias emergentes, como conciliar, Lincoln, as questões regulatórias que volta e meia nos deixam um pouco com questionamentos? Temos a questão da LGPD aqui no Brasil e em outros países, né? Também o equivalente na Europa. A necessidade de compartilhamento de dados é uma realidade. E como fazer aí essa questão de proteção contra os crimes cibernéticos? Uma outra variante dessa questão é que no mundo da defesa cibernética nós falamos em defesa ativa ou capacidade ofensiva. E aqui fica a pergunta: dispomos de know-how para atuar nessa área ou existe uma necessidade de maior investimento? Perfeito, obrigado pela pergunta, Jacques. Falando primeiro da primeira pergunta sobre LGPD e o aspecto regulatório. Olha, eu acho que é completamente possível conciliar, sim, tá? A questão da troca de dados com o ambiente regulatório. Por que compartilhamento de dados em cyber é importante, né? É tão importante para a gente proteger contra crimes, ataques, etc. O motivo básico é porque existe um reaproveitamento de métodos, de ferramentas e de modus operandi. Então, você saber quem foi atacado antes de você, como que esse ataque aconteceu, você ter essa informação circulando entre entidades é super importante para que você possa compreender o cenário de ameaça e, portanto, se prevenir. Então, de fato, assim, compartilhamento de dados em cyber é algo, do ponto de vista sistêmico, que aqui eu estou falando tanto do mundo civil quanto militar, é super importante. Eu não acho que o ambiente regulatório seja uma barreira, um impedimento em relação a isso, tá? Tem várias experiências lá fora que mostram isso, né, que isso é possível de ser feito. Então, um exemplo, a LGPD, ela trata muito da proteção de dados pessoais, né, de pessoas físicas. Então, por exemplo, você pode adotar um mecanismo de anonimizar esses dados antes de fazer um compartilhamento. Claro que isso tem seus limites, né, depender da massa de dados, ainda assim você pode ter algum tipo de identificação, mas são questões assim menores dentro do conjunto da obra. De forma geral, a maior parte da informação que é interessante e importante de ser compartilhada, do ponto de vista de segurança cibernética, é completamente possível de ser feito dentro do ambiente regulatório que a gente tem. E aí vem a pergunta, por que isso não acontece então, né? Eu vou pedir desculpas, pessoal, só porque se vocês escutarem o barulho, tem uma reforma aqui em cima, então, se escutarem alguma coisa, foi isso. Então, se a regulamentação não é a barreira, por que não acontece, né? Na minha visão, eu acho que tem a ver principalmente com duas coisas. Primeiro, algo que o professor Zulf comentou, que são essas redes de profissionais, né, entre academia, governo, indústria, etc., que na hora que elas existem e na hora que elas são ativas, elas são extremamente úteis em, de fato, fazer isso acontecer. Eu acho que a principal barreira é a barreira de confiança, né? Então, imagina, você tem um órgão governamental em que eu sou uma empresa privada e eu acabei de sofrer uma invasão, por exemplo, que me gera uma série de questões jurídicas, financeiras, etc. E existe, sim, de forma geral no mercado, olha, eu vou notificar o governo em relação a isso de forma voluntária para compartilhar informação, ótimo, mas o que pode acontecer
de consequência para a minha empresa? Será que pode ter algum tipo de liability, de passivo? Para quem que esses dados vão ser circulados? Então, quando a gente olha as experiências lá fora, as principais entraves em relação a compartilhamento de dados em segurança cibernética tem a ver com confiança. Para quem que os meus dados vão? O que vai ser feito com eles? Como é que eu garanto que o fato de eu ter compartilhado meus dados, querendo ajudar o conjunto da obra, como é que eu evito que isso me gere um prejuízo ou um passivo individual para minha empresa, para minha organização? Em geral, a atenção está aí. Eu acho que não está no aspecto regulatório, acho que é algo que a gente precisa, sim, puxar e melhorar, porque faz muita diferença. A tua segunda pergunta, Giacomo, sobre capacidade ofensiva, né, a gente dispõe de know-how ou necessidade de investimento nessa área, é uma pergunta, acho, super interessante, super relevante. Eu acho que a resposta curta em relação ao know-how é sim, a gente dispõe do know-how técnico em relação a isso. Agora, quando a gente fala de capacidade ofensiva, né, a gente está falando de algo que vai além puramente do know-how. Então, uma forma da gente entender isso envolve 3 componentes: o know-how, a infraestrutura do ataque e o payload ofensivo, às vezes chamado de exploit, zero day, cyberarma, enfim, o payload ofensivo em si. Esses 3 componentes são essenciais para você conseguir ter uma capacidade ofensiva no ambiente cibernético que seja sustentável e que seja eficaz. Então, know-how, infraestrutura de ataque e o payload em si. Então, primeiro, falando do know-how. Know-how, a gente está falando de pessoas, gente técnica especializada e com capacidade de montar ataque sofisticado. Então, aqui a gente está falando de pessoas que entendem como vulnerabilidades em software funcionam, que entendem como ataques funcionam, que entendem como, por exemplo, mecanismos de monitoração de segurança funcionam e também como evadir e não ser detectado por esses mecanismos. É um conhecimento meio que transversal em cima de vários ambientes tecnológicos, mas focado em termos ofensivos. Existe, sim, esse know-how dentro do Brasil e eu diria que ele é de altíssima qualidade. A gente tem esse know-how dentro da Tempest, a gente tem esse know-how dentro de universidades, certamente existem dentro das Forças Armadas, existe inclusive dentro de empresas privadas. A gente tem vários profissionais, inclusive, o professor citou aqui exemplos de brasileiros que estão envolvidos em projetos de relevância mundial, como a drone NASA, etc., trazendo aqui para o nosso ambiente de segurança cibernética, a gente também tem vários brasileiros, vários amigos, conhecidos daqui, que estão hoje em dia trabalhando em segurança ofensiva para governos estrangeiros, em geral acontecendo através de uma empresa, né, um contractor militar, mas a gente tem efetivamente hoje brasileiros desenvolvendo cyberarmas para outros governos. O know-how existe. O know-how está aqui, está no Brasil. Eu acho que o que a gente não tem são alguns dos outros componentes. Então, esse é o primeiro ponto falando de know-how. Eu acho que nisso a gente está bem servido. Falando de infraestrutura de ataque, aqui a gente está falando, o que eu estou chamando de infraestrutura? São sistemas que vão efetivamente disparar os ataques, são sistemas que vão receber as informações de volta da vítima do ataque, são sistemas de... enfim, eu sei que é um termo militar, mas são sistemas de comando e controle especificamente para essa vertical ali, essa infraestrutura de ataque, que são um conjunto de softwares e servidores que estão montados para isso, isso é possível de ser comprado ou construído. Não existe rocket science aqui. Então, a gente consegue, enquanto país, desenvolver isso, essa infraestrutura, são sistemas, não existem novidades tecnológicas, a questão de ser desenvolvido de forma bem feita. Então, a gente pode construir isso ou a gente pode comprar isso. É um investimento que eu diria que é mais tático do que estratégico, até porque essa infraestrutura, ela evolui e se modifica de acordo com as mudanças tecnológicas. Então, antigamente ninguém usava um celular, hoje em dia todo mundo tem um celular, a sua infraestrutura de ataque tem que ser calibrada para também conseguir atacar celulares, por exemplo. Então, é algo que vai sempre sendo necessário ali em termos de evolução. Isso aí é questão de investimento, comprar ou construir. O terceiro componente, ao meu ver, é o mais difícil, que é o do payload ofensivo em si. Então, aqui a gente está falando de quê? Aí existem várias denominações disso, mas a gente está falando de
exploits, ou seja, códigos de ataque que se aproveitam de vulnerabilidades em um ambiente alvo. Então, existe aí às vezes são chamados de zero-day vulnerabilities, né, as vulnerabilidades para as quais não existe uma correção imediata, e um exploit é um pedaço de software que explora aquela vulnerabilidade. Existe todo um mercado para a pesquisa e a identificação de payloads ofensivos. Então, vou dar um exemplo. Hoje em dia, o mercado para descobrir uma vulnerabilidade, por exemplo, num telefone da Apple, num iPhone, por exemplo, custa em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de dólares. Se você descobrir uma forma de um payload que consiga comprometer um celular de última geração da Apple, esse pedacinho de código, o valor de mercado dele aí está de 1,5 a 2 milhões de dólares. E isso costuma ser comprado rapidamente por empresas que fornecem isso para governos. Certo? Então, tem todo um conjunto de empresas, desde empresas especializadas nisso até contractors militares, que compram isso ou que desenvolvem isso, e isso vira um payload que vai ser acoplado a uma infraestrutura de ataque, que vai ser executado um ataque por uma equipe que tenha know-how para isso. Esse é mais ou menos o ciclo. Essa questão do payload você também tem duas opções aqui: desenvolver a capacidade para isso ou comprar essa capacidade. Desenvolver é a visão de longo prazo, certo? E que, ao meu ver, é o que é necessário em termos de país. É difícil, porque é um tipo de conhecimento extremamente especializado e para o qual existe uma demanda com um retorno financeiro muito imediato. Então, eu já vi casos de estudantes de computação com 25 anos de idade que descobriram, fazem pesquisa nesse tipo de coisa, você descobre algo como isso, eles venderam naquele momento foi 1,4 milhão. Ou seja, como é que você pega e motiva esse pesquisador a trabalhar dentro de um contexto mais amplo se ele tem essa recompensa financeira no mercado? Então, de fato, precisa de uma visão de longo prazo, estruturada, tem que ser considerado estratégico. Comprar esse tipo de componente funciona, mas aí quem te vendeu tem algum nível de controle em relação a isso, né? Então, no mínimo, de saber que você tem aquela capacidade para fazer operações ofensivas contra esse tipo de ambiente. Então, para essa segunda resposta, Giacomo, encerrando aqui, eu diria que são 3 componentes: know-how, infraestrutura de ataque e o desenvolvimento dos payloads ofensivos. O know-how a gente tem. A infraestrutura de ataque a gente consegue comprar ou desenvolver, é mais de curto prazo. Já os payloads, como eles são muito rápidos, o uso dele, né, o que funciona esse ano não funciona ano que vem, é um esforço contínuo que só faz sentido numa visão de longo prazo. Lincoln, muito interessante. Nós poderíamos ficar nesse assunto aqui falando a manhã toda, sem dúvida, né? Porque é de grande interesse. Importante você ter colocado que o ambiente regulatório não deve ser visto como barreira. E nessa questão da capacidade ofensiva, primeiro, importante saber, brasileiros, você colocou, têm desenvolvido cyberarmas para outros países. Então, nós temos essa capacidade, né? E como talvez como fazer melhor uso dessa nossa capacidade. A questão de um sistema de comando e controle para o domínio cibernético, esse é um assunto muito importante. De fato, esse nosso quinto domínio, que é o domínio cibernético, ele precisa de um ambiente de comando e controle que possa, de fato, coordenar as ações nesse ambiente. E a questão dos exploits que você colocou, muito interessante, fica aqui para a gente pensar. Eu vou passar agora, até por uma questão de tempo também, para a última questão dessa nossa segunda rodada, para o Giovanni. O Giovanni abordou já ligeiramente esse assunto, mas vamos tratar com um pouco mais de detalhe. Os drones de menor tamanho, como nós já falamos, têm sido largamente empregados aí nos cenários de conflito atuais. E eles contribuem expressivamente para estabelecer a consciência situacional e a inteligência, planejamento de uma determinada missão. Como deve ser o papel desses drones comparando-se aos de maior porte, maior alcance e até mesmo poder de combate? Espera-se uma verdadeira transformação desse mercado, Giovanni? Como é que você vê isso? Eu costumo dizer que a transformação do mercado de tecnologia ela não ocorre do dia para a noite, ela é constante. A questão é que algumas pessoas, ou alguns governos, entidades observam isso daí
começam a olhar para isso daí e acham que aconteceu do dia para a noite. Não, a transformação ela é constante. Eu dou um exemplo. Década de 2000, né, lá pelos anos 2010, uma torreta estabilizada para fins de vigilância e reconhecimento para drones pesava 40 quilos, que tivesse todas as funcionalidades necessárias para o cenário de guerra. Hoje, você já encontra torretas com 6 quilos, com capacidades iguais ou melhores. Por que isso? Principalmente devido à miniaturização de sensores, mas também o amplo uso de softwares com base em visão computacional, inteligência artificial, ou até mesmo softwares de controle otimizados, que, nesse caso, prescindem de componentes mecânicos que faria, por exemplo, estabilizações. O outro exemplo, radares. Antigamente, qualquer radar era 80 quilos, 40 quilos para drones. Hoje já está chegando uma nova geração de radares nessa década de 15 quilos, 10 quilos. Já presenciei um teste de um radar de 5 quilos. Então, você vê aí uma redução significativa dos pesos. Um outro exemplo, ataque. O famoso míssil Hellfire, que é usado nos drones militares de grande porte, pesa 50 quilos. Os mísseis que estão sendo utilizados na Ucrânia pesam de 20 a 30. Mas já tem uma nova geração de mísseis de 10 quilos e tem uma cabeça de guerra de somente 1 quilo. Mas uma cabeça de guerra de 1 quilo tem capacidade de neutralizar o seu oponente? Não. Mas se você saber usar ela bem, sim. Então, essas novas gerações, por exemplo, já utilizam de inteligência artificial para detectar na imagem, por exemplo, de um tanque de guerra, pontos sensíveis pré-conhecidos, onde que o ataque do míssil com uma cabeça de guerra de só 1 quilo é mais efetivo. E aí possibilitando que drones de menor porte carreguem esses mísseis. Então, a tecnologia, ela vem, principalmente com inteligência artificial, ela vem complementando o físico, né? Ou seja, você usa a inteligência artificial para ter maior eficiência, de forma que você não tem necessidade de ter um míssil de 50 quilos como o Hellfire, e vai ter o mesmo efeito, que é a neutralização do seu oponente. Então, um outro exemplo que eu dou, um drone de grande porte que custa 60, 80 milhões de dólares, tem uma capacidade de cobertura de um país. E eu sempre defendo nas Forças Armadas que o Brasil deveria investir em outros tipos de tecnologia, como, por exemplo, tecnologias distribuídas, no qual você teria aí de 10 a 15 aeronaves distribuídas no Brasil, conectadas na internet, dando assim uma dissimilaridade da aplicação, porque se esse drone de 60 mil dólares tiver um problema, você perde toda a vigilância do país. Se uma infraestrutura distribuída com 15 drones, por exemplo, você perde um, você está perdendo menos de 10% da sua infraestrutura. Né? Então, isso é uma tendência mundial, a gente está vendo isso acontecer na Ucrânia, em larga escala. A Baikar, ela deve faturar aí, o ano passado faturou $1,5 bilhão, esse ano provavelmente deve dobrar esse faturamento e, quiçá, talvez chegue no tamanho de uma empresa grande porte brasileira. Então, a tendência é que a tecnologia ela vai miniaturizando, vai evoluindo. A questão que eu coloco o problema não está na tecnologia, o problema está na adoção, né, dos órgãos governamentais, enxergar que a tecnologia evolui, que não adianta ficar olhando para o mesmo. Vou dar um exemplo clássico, né? O Heron, que operou pela Polícia Federal lá na Tríplice Fronteira, né? Um equipamento gigante, caríssimo, uma série de funções. Hoje temos aí um Nauru 500 que vai cumprir a mesma função e tem 25 quilos. Então, o que de fato define a tecnologia? A missão. Qual é a dor que o cliente quer resolver? E com base nessa dor, a indústria consegue propor a solução mais efetiva, mais eficiente, que resolva essa dor, sem ter que a gente ficar voltando para tecnologias consideradas consolidadas
mas que estão atrasadas tecnologicamente, né? É o exemplo da Turquia, né, com a indústria Baykar, que revolucionou o mercado. Sim. E que surgirão muitas outras indústrias aí que revolucionarão o mercado também. Muito bom, Giovanni, obrigado, obrigado. E é importante ver que o uso da inteligência artificial também, ele é um componente importante aí nessa nova geração e no emprego aí desses drones menores e o termo que você utilizou de tecnologia distribuída. Muito interessante e um grande potencial nessa área também. Senhores, muito obrigado aí pelas brilhantes contribuições. Passaremos agora a atender aí as questões colocadas pelo nosso público, pela nossa audiência. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir aos nossos painelistas que, por favor, sejam de fato breves nas colocações. Nós temos várias questões, então a primeira questão aqui, eu vou pedir que 2 painelistas se habilitem voluntariamente a respondê-las e para as próximas questões, 2 outros painelistas podem responder. Então, a primeira questão, ela nos fala que a liderança tecnológica é fonte de riqueza. Foi dito que desenvolvimento de tecnologias é também uma estratégia de Estado. Em que áreas temos potencial para sermos líderes e como isto se encaixa em uma estratégia nacional de desenvolvimento de tecnologia? Por favor, quem gostaria? O Lincoln? O Lincoln está falando? Mas só para dar um pitaco aqui, eu acho que a gente tem um potencial incrível em inteligência artificial, como o professor colocou. E inteligência artificial... Tá comigo aqui. Tá, desculpa. Você está me escutando? Por favor, Lincoln, prossegue, por favor, desculpa. Eu acho que a gente tem um enorme potencial enquanto estratégia nacional, mas também enquanto geração de valor, geração de conhecimento, etc., em relação à inteligência artificial. Como o professor colocou, a gente tem excelentes pesquisadores nessa área. O Brasil é um país continental que tem várias aplicações com massa crítica suficiente para fazerem diferença. Então, o agro é uma delas, né? A gente tem outras questões também. Ou seja, você tem caso de uso e massa crítica nesse país para fazer coisas que talvez não tenham sido feitas em outros países ou desenvolver uma competência específica nisso. E, por último, inteligência artificial é uma daquelas tecnologias que potencializam outras tecnologias, né? Então, como o Giovanni comentou aqui, você viabiliza utilizar uma cabeça de guerra menor num míssil se aquele míssil virar no lugar certo, mas isso só é feito se você tiver inteligência artificial. Então, inteligência artificial, em termos de geração de valor, ela cria outros efeitos em cascata que eu acho que são muito relevantes. É o que eu colocaria. Obrigado, Lincoln. Quem gostaria de fazer alguma colocação? Tiago, acho que eu posso favor, fazer uma colocação sobre essa pergunta. Uma das áreas importantes que nós temos no Brasil hoje é o desenvolvimento da nossa energia nuclear. Isso aí está sendo capitaneado pela Marinha, é um projeto estratégico nacional. Nós temos toda a parte do desenvolvimento, né, do submarino nuclear, é um submarino de propulsão nuclear, em parceria com vários entes privados, como a USP, por exemplo, como já foi comentado. Então, é um projeto nacional e com grande capacidade de desenvolvimento. Nós temos o capital humano com conhecimento suficiente para desenvolver, e isso tem sido feito, é um projeto de longo prazo, que já vem há vários e vários anos sendo feito pelo nosso país, né? É um projeto de Estado, não é um projeto de governo, e o potencial disso é enorme, não só na parte militar, mas também na parte civil. A aplicabilidade disso é gigantesca, traz a reboque uma série de desenvolvimentos que podem fazer com que o Brasil realmente cresça em vários setores, e é uma área onde eu vejo assim, um grande potencial de desenvolvimento, onde todos os setores do país, né, não só da base industrial de defesa, mas do capital privado, da parte governamental, acho que é importantíssimo que todos nós nos unamos para que isso aí realmente se desenvolva e o Brasil possa crescer nessa área.
vai trazer muitos benefícios, né? E como eu já disse, não só na parte militar, mas também em aplicações em várias outras áreas do país. Almirante Fonseca Júnior, muito obrigado aí pela sua colocação. E é importante falarmos aqui também da área nuclear. A ATEC se orgulha muito de ser uma parceira estratégica da Marinha já de longa data, atuando no programa nuclear da Marinha, no LabGene, e sem dúvida a capacitação, a formação de um centro de competência de profissionais na área nuclear, ela traz um emprego muito importante de cunho estratégico para o país e também de uso dual. Hoje falamos muito, por exemplo, nos SMRs, Small Modular Reactors, onde temos uma capacidade plena de aplicar todo esse conhecimento que vem sendo desenvolvido pela Marinha, com a participação de outras empresas aí da nossa base industrial de defesa. Obrigado, Almirante, pelas suas colocações. A nossa segunda questão da audiência, ela foi ligeiramente debatida já durante o nosso encontro aqui, o nosso painel. Então, em termos de tecnologias e soluções empregadas atualmente, que expectativas podemos ter para os conflitos do futuro, em relação ao uso de drones, intervenções no espaço cibernético e a inteligência artificial suportando decisões em tempo real? Por favor, eu deixo aberto aos outros dois painelistas que ainda não se manifestaram. Por favor, professor Zufo. Eu não sei se vocês viram a moda semana passada dos drones kamikazes, né? Sim, sim. As tecnologias exponenciais, elas têm essa característica de tender para custo residual ou custo zero. Então, eles chegaram à conclusão, tem toda uma área militar aí que estuda essas coisas, que economicamente é mais barato você destruir o artefato, no princípio kamikaze, se você realmente tiver assertividade, do que o contrário, né? Isso vai na direção de que aqui a nossa experiência, você falou da Skyrats, depois que você atinge um patamar mínimo tecnológico, você tem uma quantidade mínima de software, motores, de experiência, você constrói um drone em 2 horas. Né? A gente ensina os nossos alunos a projetarem drones em 12 semanas. Né? E o que é muito interessante, eu tenho outro exemplo, que foi o ventilador pulmonar. Não sei se vocês lembram, durante a pandemia, um ventilador custava R$400 mil, o valor dele. E a gente resolveu, inclusive com o apoio da Marinha, que nos ajudou a fabricar esses ventiladores aqui, a gente desenvolveu ventiladores por R$1.800. E agora nós estamos colocando inteligência artificial nos ventiladores. Quando você domina o ciclo tecnológico de fim a fim, e se você captura toda a cadeia de valor de um processo exponencial, você pode trazer outros paradigmas. Você pode trazer situações fora da caixa. Eu tenho certeza absoluta que nações que ninguém esperava, como Irã, Azerbaijão, Turquia, elas estão capturando esse valor desses processos exponenciais, e eu não me surpreenderia que essas entidades teriam grande impacto econômico, ameaçando modelos de negócio já estabelecidos. Pode ser até uma ameaça para a Embraer e para a TEC no futuro, porque souberam engatar a tecnologia com a aplicabilidade com o modelo de negócio. Agora, quando você chega nesse patamar, você ainda tem a possibilidade de quebrar paradigma. É o caso que me surpreendeu essa semana, não pelo fato de isso poder ser feito, porque eles podem, mas a ousadia mental deles entenderem, por exemplo, que no caso de drones, em que o custo de propriedade é muito baixo, você ter, por exemplo, uma abordagem kamikaze numa ação deliberada de se ganhar um conflito, que é o caso da Ucrânia. Obrigado. As considerações do Giovanni, por favor.
Acho que, complementando aí o que o professor explanou, eu acho que essa percepção de evolução, ela é muito interessante, porque cada hora surge algo que é possível você inovar. Então, né, eu estou 18 anos nesse mercado e quando comecei, um sistema inercial naquela época era $6.000, hoje você paga um sistema de inercial boa qualidade, $110. Na época, um sistema GPS, $8.000, hoje você consegue por $200. E vai muito na linha do que o professor falou, você consegue ter precisões e até desenvolver um drone kamikaze, porque a tecnologia ela evolui, vai barateando significativamente, ela não permanece naquele nível de custo inicial, né? Depois de uma década, ela acaba barateando e muita coisa está barateando hoje, principalmente a questão de processamento embarcado e imagem embarcada, e por isso a evolução tão grande na área de inteligência artificial, porque boa parte das inteligências artificiais são baseadas em imagem, pelo menos a que a gente atua no cenário de vigilância e de mapeamento. E no futuro, dado que os drones ainda é uma tecnologia relativamente nova, estamos aí com 3 décadas de desenvolvimento, mas de fato a tecnologia escalou na última década entre 2010 e 2020. Existe uma tendência de redução de custo significativa dos seus componentes, e isso acontecendo, a aplicação ela vai ser cada vez mais acessível a qualquer um, tanto para fazer um drone kamikaze, que seja, ou até mesmo permitindo que alunos, por exemplo, desenvolvam drones mais tecnologicamente avançados, o que antes era muito difícil, né? Colocando cada vez mais inteligência, que de fato é o software, e que no nosso 10, 15 anos atrás isso era muito mais difícil de ter acesso. Então, dado que os alunos, os institutos vão ter acesso a mais tecnologia, a nossa percepção que as inteligências vão avançar muito e, de fato, vão gerar várias inovações no segmento. É muito importante isso que você colocou, Giovanni, essa redução significativa de preços aí dos componentes para processamento embarcado. Senhores, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer imensamente aí por todas as considerações e colocações feitas aí pelos nossos painelistas. Sem dúvida, um painel aí de discussões de um nível muito elevado. Agradeço imensamente e gostaria agora de pedir, e de fato que sejamos breves aí nas colocações, 1 minuto por painelista, para que façam as suas considerações finais. Na sequência que eu estou vendo aqui na minha imagem, eu pediria para o Almirante Fonseca Júnior começar com as suas considerações finais. Por favor, Almirante. Bom, gostaria de, mais uma vez, agradecer esse convite. Acho que é muito importante essa interação entre os diversos setores, né, dessa área tecnológica. Muito bacana essa troca de informações, esse conhecimento com pessoas que trabalham em prol do nosso país, em prol do Brasil, sempre buscando melhorias tecnológicas para fazer com que o Brasil realmente faça parte do primeiro mundo. Então, é um orgulho quando a gente vê, né, e toma conhecimento de informações importantes, de estudos que estão sendo conduzidos, da capacidade do nosso pessoal, da nossa academia, dos nossos cientistas e de todos que trabalham em prol desse desenvolvimento tecnológico, as empresas, né, o mundo empresarial, a nossa base industrial de defesa, todo mundo interagindo em conjunto para que realmente a gente possa desenvolver o melhor para o nosso país. Então, agradeço mais uma vez essa participação e fico muito contente de ter obtido essas informações, né, agradeço a participação dos demais panelistas, acho que são informações importantes que fazem com que o nosso conhecimento sobre o que está acontecendo no país seja bastante enriquecido. Então, muito obrigado aí a todos e muito obrigado aí à TEC por esse convite, na pessoa do Dr. Giacomo, né, o Coronel Xavier, que me fez esse convite especial diretamente, que é um amigo que eu tenho. Então, muito obrigado aí a todos por essa participação. Sim, senhor Almirante, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Giovanni, por favor.
Eu primeiramente queria agradecer aí ao convite do Giacomo, o pessoal da Embraer, da TEC. É uma imensa satisfação estar aqui falando sobre defesa e demonstrando aí o nosso compromisso como companhia para com o Brasil, para sempre continuar desenvolvendo tecnologias que gerem soberania nacional e que, eu sempre falo, nós que recebemos uma boa instrução na faculdade, na universidade, que nós consigamos retornar como engenheiros tecnologia e divisas para o nosso país. É uma defesa interna que eu tenho aqui na companhia e quero explanar nossa visão e valores da companhia da ExxonMobil perante o mercado e agradecer essa oportunidade de divulgar esses conhecimentos e divulgar a nossa apreciação pela tecnologia de drones. Obrigado. Muito obrigado, Giovanni. Nós é que agradecemos. Lincoln, por favor. Bom, agradeço o convite aqui de participar do painel junto com todos, foi extremamente rico. Eu acho que o que eu destacaria aqui em termos de encerramento é de que o Brasil ele tem a massa crítica para o que a gente está falando aqui. Então, a gente viu vários casos em que a gente tem o know-how, a gente tem as aplicações, né, tem a demanda em muitos casos pela característica do país. Então, a gente tem o que precisa. Eu gostei do comentário do professor em relação a, independente do que as instituições façam, a rede entre as pessoas dos setores de academia, de governo, de indústria, eu acho que esse bottom-up é o que faz as coisas acontecerem de fato, né? Então, se a gente tiver pessoas nesses três setores que estão preocupados com esses temas que a gente está falando, que estão trabalhando nisso, isso provavelmente, né, ajuda a gente a que isso vire uma estratégia de fato nacional que faça aí essas três hélices girarem de forma conjunta. Muito obrigado, Lincoln. Sem dúvida, pessoas é a palavra-chave. Muito obrigado pela participação. Professor Zufo. Queria agradecer a TEC, é sempre um prazer. Se tem um evento de hélice tríplice, é esse, sério, né? Que a gente pode sair da discussão básica. Duas contribuições importantes, né? O Brasil tem massa crítica. O importante é a gente ignitar, é fazer a hélice girar. Até porque ela vai inercialmente, né? Eu fico prestando atenção na fala do almirante. Várias políticas que na época eram criticadas, a Marinha era criticada por isso, depois de anos começaram a dar certo, né, almirante? Então, tem um tempo para que as coisas ocorram. E o segundo aspecto importante é a gente tomar cuidado com a tecnologia exponencial, né? A maioria de nós somos engenheiros, então a gente sabe que a tecnologia exponencial começa bem devagarzinho e ela, alavanca. Então, para quem não conhece tecnologia exponencial, prestem atenção, por mais maluca que seja a tecnologia, porque tenho certeza, daqui a uns anos ela vai acontecer e vai ter muito impacto. Eu estou dizendo isso, eu queria apresentar aos colegas da X-Mobotics o que nós estamos fazendo em swarms. Na verdade, nós não estamos fazendo drones swarm, nós estamos fazendo o sistema operacional swarm. De tal forma que o aparato embutido nesse sistema operacional, ele já se comporta como swarm. Qualquer que seja o sistema cyberfísico. Pode ser um submarino, pode ser tartarugas, pode ser drones, pode ser semáforos na cidade, pode ser veículos. Isso é um exemplo de tecnologia exponencial em que nós estamos investindo muito. E o importante você não vê a tecnologia exponencial fixa, mas você vê o nível de maturidade dela. Tem aquela famosa escala TRL, que vai de 1 a 9. É muito importante você acompanhar do ponto de vista de maturidade tecnológica. E, claramente, alguém falou uma frase genial, quando você compra, o outro tem um controle. Já tem um nível de controle até pelo fato dele querer ou não querer vender para você e vender o que ele quer, que talvez não seja aquilo que você está comprando. Isso é um problema informática, né? Os famosos backdoors ou os contra-escopos, né? E é isso. Foi uma manhã iluminada. Eu acho que foi um prazer estar com todos vocês. E eu gostaria de dizer que eu aprendi muito com todos os colegas aqui. Muito obrigado pela oportunidade, Giacomo. Muito bom, professor Zufo. Muito obrigado. E gostei do vamos
vamos ignitar, né? Gostei da expressão, vamos ignitar esse nosso ecossistema. Em nome da ATEC, quero agradecer novamente a participação de cada um de vocês, nossos painelistas, neste importante debate sobre tecnologias emergentes e seu protagonismo na construção do nosso futuro. Quero agradecer também a nossa audiência pelas contribuições no chat e pela brilhante participação. As tecnologias emergentes estão aí e precisamos saber aplicá-las em benefício do nosso país e dos nossos cidadãos. O futuro já chegou e é hora de reunir todos os agentes sociais, governo, academia e setor produtivo, para atuarem em harmonia pelo desenvolvimento. Nossos agradecimentos, mais uma vez, a todos vocês por terem abrilhantado nossa manhã e o Fórum ATEC durante esses 3 dias. Para o encerramento oficial do nosso Fórum ATEC 2023-22, passo a palavra ao nosso diretor-presidente da ATEC, o Edson Malaco. Muito obrigado, Tiago. Bom dia a todos aí. Aproveito e já agradeço também aos participantes aí deste painel de hoje, o Almirante Fonseca Júnior, o Giovanni, o Lincoln e o professor Zulfo. Obrigado aí por nos prestigiar e privilegiar esse painel. Bom, como o Giacomo já antecipou, né, então chegamos então ao final do nosso evento, que com certeza foi cheio aí de importantes discussões e reflexões aí, pautados pelo nosso tema escolhido, né, esse ano, que é o futuro já chegou, e agora? Conectando pessoas, tecnologia e inovação. Aprendemos, né, ao longo dos painéis que as tecnologias emergentes estão revolucionando nossas vidas, a forma com que trabalhamos e nos relacionamos. Contudo, sozinhas, né, vimos também que elas não funcionam. As pessoas estão no centro do processo. Portanto, essas tecnologias, elas têm a missão, né, de ampliar as capacidades humanas, oferecer oportunidades, facilitar a vida e de serem instrumentos, né, de transformação para todos. Um dos principais objetivos, né, desse Fórum ATEC é, obviamente, entregar conteúdos relevantes, gerar conexões, reflexões e troca de experiências, né, que contribuam e nos ajudem a refletir sobre o nosso papel nesse futuro que já chegou, como diz a própria temática do nosso fórum esse ano. Então, eu gostaria agora de fazer realmente um breve resumo, né, do fórum. Foram 3 dias, 4 painéis, 15 painelistas, em torno de 10 horas aí de atividades, e muitos participantes, né, conectados aí em tempo real ao nosso evento aí. Lembrando aí que a gente está competindo e concorrendo com a Copa do Mundo, então agradeço aí aos que privilegiaram o nosso fórum. Nós debatemos aí, né, sobre a importância das conexões entre pessoas, tecnologias e inovação. Nós começamos aí no primeiro dia com a palestra do professor Ricardo Ioghi. Ele nos trouxe aí muito bem as teorias, práticas e provocações de como podemos ser realmente mais inovadores e nos apropriar desse ecossistema no nosso cotidiano, aí no dia a dia das academias, do governo e também das empresas. Já nos 4 painéis, né, do nosso fórum, nós podemos entender realmente com mais detalhes como essas tecnologias são importantes, são essenciais para o desenvolvimento, né, da nossa sociedade. Nós começamos aí com o painel de cidades inteligentes. Foram discutidas aí ações no campo da segurança, proteção, planejamento da mobilidade regional, temas que com certeza impactam aí o dia a dia de uma cidade. Os painelistas aí trouxeram iniciativas em suas áreas de atuação, discutiram possíveis ações sustentáveis que podem melhorar a qualidade de vida
nas cidades, né? E ao final ficou evidente que a consolidação das cidades como inteligentes e sustentáveis é um resultado de uma jornada que tem, como sempre, né, como ponto focal o cidadão. Já os painel seguinte, que foi a automação do tráfego aéreo, esse ano tivemos um painel que promoveu o debate e possibilitou trocar informações valiosas sobre o ciclo evolutivo do tráfego aéreo, tanto no Brasil quanto no mundo, considerando aí o passado, o presente e o futuro que está por vir. Abordamos temas como a digitalização, a remotização e a automação, que cada vez estão mais presentes aí nas soluções de tráfego aéreo. Discutimos também os desafios futuros do gerenciamento do tráfego aéreo urbano. Já no painel sobre as tendências e perspectivas do agronegócio, trouxemos aí diversas discussões, né, de como podemos contribuir para redesenhar o cenário do agronegócio através da adoção de tecnologias emergentes, com foco nas pessoas e principalmente aí na sustentabilidade. Já nesse último painel de hoje, né, com foco realmente nas tecnologias emergentes, discutimos bem o uso dual da tecnologia, o emprego dos drones e o seu crescimento no mercado, principalmente aí no agro e na logística, e também abordamos aí o crescimento e o uso de tecnologias como a inteligência artificial, computação quântica, e por fim, falamos um pouco da importância, obviamente, da segurança cibernética. Então, muito obrigado aí a todos aí. A TEC tem em seu DNA a inovação, sempre a busca incessante por novidades, avanços e progressos. E o futuro só existe se pudermos, juntos, fomentar momentos como esses que tivemos aí, de debates estratégicos, que muito vão nos ajudar a dar continuidade ao desenho do futuro que nós desejamos. Portanto, desejo a cada um de vocês que participou do fórum que saia daqui hoje com o mesmo desejo que temos, o de estar dispostos a fazer a diferença e ser agente de transformação, criando uma grande rede de desenvolvimento e conexões que impactem positivamente a nossa sociedade. Espero que, assim como eu, vocês tenham aproveitado ao máximo cada minuto desse evento. E convido a todos a serem protagonistas do nosso presente na construção do nosso futuro. Por fim, eu queria realmente agradecer, então, iniciando pela nossa audiência, por estar conosco durante esses 3 dias de evento e por acreditar na nossa proposta, e também agradecer a todos os painelistas que compartilharam seu conhecimento, suas experiências e transformaram esse evento realmente num grande momento de reflexão e aprendizado. Agradeço também aos moderadores pela condução dos painéis e a toda a nossa equipe aí de coordenação pela dedicação em tornar esse evento possível. Deixo desde já aqui o meu convite a todos vocês para participarem da nossa próxima edição, a 9ª edição do Fórum ATEC, que será em 2023, e nós vamos anunciar aí em tempo todo o calendário e a programação. Então, nos vemos lá. Desejo aí um grande abraço a todos, muita sorte e sucesso para o Brasil aí. Muito obrigado, bom dia.